Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encaixes, o programa que está aproximando as pessoas. E nada disso seria possível sem o nosso patrocinador, a Repinte, e especialista em restauração predial. Pessoal, o tema de hoje é um tema, eu não vou dizer polêmico, é um tema delicado, mas só depois da vinheta. Bom, e para você que já nos segue, já acompanha, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar, a difundir toda a informação que a gente faz pensando em vocês. Bom, temos hoje aqui no estúdio a Benedita. Rapaz. Muito obrigado. E temos aqui a Aline. Aline, muito obrigado de ter vindo. Eu vou começar com a Benedita. Benedita, você podia explicar um pouquinho para a gente o que está acontecendo? O que acontece, irmãos, é que o fim está próximo. A gente tem que se converter, a gente tem que mudar o quanto antes. E esta aqui é uma pecadora, como todos nós, irmãos. Mas ela não aceita que eu fui à casa dela para salvar a alma dela. Você tem que aceitar a palavra. E não importa. Eu não tenho que aceitar nada. 5 horas da manhã. 16 horas da manhã de um sábado, de um domingo, porque o fim pode vir a qualquer dia. Pode vir a qualquer dia. Ela precisa de um manicômio, né? E você precisa. Mas o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Ela acabou de falar. Ela vai na porta dos moradores, na minha casa, o sábado e o domingo são os únicos dias que eu ainda consigo descansar até mais tarde, que eu trabalho, acordo cedo, a semana inteira. Aí vem essa fanática religiosa, né? Na porta para pregar sobre Deus. Eu não sou obrigada a isso. Não sou obrigada. Fanatismo. Isso queima o condomínio, sabe? Fanática religiosa. Ninguém é obrigado a acreditar em Cristo. Eu acredito no universo, nos orixás. Eu sou descendente de cigana, de bruxa. Eu não sou obrigada a ser cristã. Ninguém é obrigada a nada. Você não é obrigada. Mas vai Entendeu? chegar. As pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas querem dormir. Ninguém é obrigada. Tenha mais respeito. Não, tá batendo a sua porta. Ah. Deus tá batendo a sua porta. Você quem decide se você vai abrir ou não. Tá, Essas tudo bem. coisas Eu não sou contra. É demoníaca. Não, eu não sou demoníaca. Eu não acredito em Cristo. Eu não acredito na Bíblia. Então não tem como eu acreditar em demônio. Eu respeito a sua religião, mas eu só acho que você tem que maneirar esse negócio de ir na porta. Vai mais tarde. Mas é que à tarde os moradores não estão. Às 5 horas da manhã ou às 6, eu sei que todos vão estar lá. Por eu saber que eles vão estar lá, cabe a eles se eles vão abrir a porta e o coração para a palavra ou não. Então, mas você não acha que é exagerado? 6 da manhã? Nunca é exagerado. Não é forçado. Nunca é exagerado. O que você chama de fanatismo, eu chamo de salvação. Tá. Eu tô tentando salvar sua alma, minha filha. Tô tentando salvar sua alma. Desculpa, não preciso. Porque no dia final, você vai se arrepender. Ninguém é obrigado a isso. Ninguém é obrigado a aceitar o Senhor, mas nós que somos dele, nós temos que pregar. Porque eu estou salvando a sua alma. Você é minha irmã. Mas eu já Eu falei. quero que você vá pro céu comigo. Você pode acreditar no que você quiser. Nessas coisas fora do caminho que você diz que acredita. Mas saiba que o diabo ele fala essas coisas boas para te seduzir. Mas mesmo que você acredite nisso, você tem sua liberdade, mas eu tenho Eu posso que ter a fazer o meu opção- trabalho. Eu posso ter a opção de ficar do lado do diabo? É uma opção, não é? Você tem a sua opção, mas eu tô tentando salvar a sua. Deixa eu te perguntar. Você dorme até que hora no seu dia de folga? Um pouco mais tarde. Então, se ela fosse na sua porta 6 da manhã pra ficar falando de religião, você ia gostar? Se coloca no meu lugar. Dos moradores do condomínio. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso mediador para ajudar nesse conflito. Maurício, Olá, Renato. seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Rapaz. Maurício, nós temos aqui um condomínio, onde nós temos a dona Benedita, que tem a fé dela, e acaba, nos finais de semana, acho que no sábado de manhã, às 6 horas da manhã, indo conversar sobre a religião dela para os outros moradores. E nós temos aqui os outros moradores
Alguns que acabam trabalhando até mais tarde, ou é o único dia que tem para dormir um pouquinho até mais tarde. E é isso. Eu acho que o nosso caso aqui é aquele de cada um tem direito à sua religião, cada um tem direito ao seu espaço, e a gente tem que entender que o meu direito termina onde começa o direito do próximo, para que a gente tenha uma convivência harmoniosa dentro do mesmo condomínio. Exatamente, né, Renato? A gente tem que partir do princípio que o Brasil é um país laico, né? E não existe uma imposição de religião. Só para quem está assistindo, o que quer dizer laico? Laico é que assim, não existe a obrigatoriedade de seguir uma determinada religião. O Estado não obriga, né, diferente de alguns outros povos, né, que o próprio Estado ele já determina qual a religião que aquele povo, aquela civilização dentro da nação é obrigado a seguir. Ou seja, qualquer um pode escolher qualquer religião ou que lhe convém. Religião nenhuma. Ou religião nenhuma. Então, o Brasil ele tem, na sua Constituição, determinado que é um país laico e qualquer um pode seguir a religião que achar mais adequada ou não seguir religião nenhuma. É um tema que, via de regra, ele traz muita discussão. Né? A gente vê hoje aí situações envolvendo os países lá no Oriente Médio, né? O próprio Israel, a faixa de... Porque é todo um contexto religioso que está por trás Ela disso. deveria ir para lá, né? Então, esse contexto religioso, ele aflora, né, situações, muitas vezes, de imposição, muitas vezes de falta, né, de uma maior entendimento, né, com relação a essa liberdade de escolha de cada um. Assim, a liberdade de escolha, a liberdade de religião é uma coisa que compete a cada um. Né? É louvável essa intenção da senhora, Dona Benedita, de levar as pessoas... Estou salvando almas. Sim, Estou salvando isso almas. dentro da sua religião é algo que, inclusive, deve fazer parte, né, do seu contexto para poder trazer a informação para quem não conhece a sua religião. Eu não quero que essa moça vá para o inferno. Uma moça tão bonita, vestida dessas formas. Você vai para o inferno. Eu tenho que ajudar essa energia demoníaca que está no prédio. Ela ergue aqueles hinos gospels no último, é insuportável. Para limpar a energia dos prédios. Insuportável. Não é energia, é os demônios. Os demônios que estão ali. Amor, vai lá para a Arábia Saudita, para Marrocos, vai para esses países que cortam as cabeças em nome do... Eu nasci aqui. Eu nasci aqui, eu tô falando da minha realidade. Um ponto Você importante. não pode me julgar. Eu não tô te julgando. Quem pode julgar é Deus. Tá, você às Só vezes Deus. é desnecessário. É Não tô sendo desnecessário. desnecessário. Ninguém é Dona obrigado. Benedita, deixa eu só passar uma coisa para a senhora. Ai, meu Eu Deus. entendo que você quer tocar os hinos da sua religião, mas pensa só uma coisa. Vamos supor que tem alguém que está doente, ou alguém que tem uma criança pequena que está precisando dormir. Então, assim, mesmo durante o dia... a gente conhece muito bem que tem a lei, que à noite a gente não pode fazer até determinado nível de ruído. Só para a senhora saber, durante o dia também não se pode. Então, tem que tomar muito cuidado com a altura que a gente toca, porque assim, eu entendo que a sua intenção é a melhor de todas, mas... se a pessoa está, por exemplo, doente ou com uma criança pequena... Essas pessoas Não é são a as que primeira mais vez. precisam. Essas são as pessoas Não é que a primeira precisam vez que ouvir a ela palavra faz de isso. Deus. Mas muitas As que estão vezes, doentes. a As maneira crianças. como está sendo colocada essa Parece a condição Filomena, meu Deus acaba do tendo céu. um resultado mais ao contrário, né? Um resultado adverso. Se a intenção da senhora é levar ao conhecimento de pessoas aquilo que a senhora considera como positivo na sua religião, que é a salvação... Eu não considero. Eu não considero. A São palavra suas dele é crenças. superior à minha, à Eu sua, de acredito todo nisso, mundo. eu também creio nisso. Acredito nisso, mas a maneira, muitas vezes, que nós tentamos levar esse conhecimento às outras pessoas acaba tendo o resultado inverso, acaba afastando essas pessoas da possibilidade de conhecer a palavra de uma maneira mais adequada, de uma maneira um pouco mais sensível, uma maneira um pouco menos agressiva. Fica na portaria, entrega panfletinho da sua igreja num horário que as pessoas saem. Não precisa bater na porta. Eu respeito a sua opinião. Eu falei aqui, meia arrogante, mas é porque eu já estou um pouco cansada. Mas entrega seu panfletinho na portaria, sabe? Vai falando com as pessoas na rua. Eu sei que faz parte da sua doutrina, sabe? Não é nada contra você, mas é contra o que você faz. Entendeu? Você atrapalha o sono das pessoas. Minha filha, Deus não atrapalha o sono de ninguém. Deus não, você. Eu sou só um instrumento dele. Ah, mas você está fazendo errado, né? Não estou Repense. fazendo errado. Repense. E você um dia vai se arrepender do que Tá você está falando. bom, eu vou pro Olha, inferno. o que eu preciso frisar para vocês
É que eu entendo a sua fé, dona Benedita, mas ela também tem o direito de ter a fé dela. Se a gente pensar no mundo inteiro, existem vários outros países onde se acreditam em coisas diferentes, em religiões diferentes, né? Nós temos aí diversas religiões. E eu acho que todo mundo tendo uma fé, fazendo o bem, é o que toda religião no final quer. Então, peço para que a senhora compreenda que, assim, como a Aline mencionou, você tem um horário para apresentar isso. Isso é o diabo falando no seu ouvido para passar essa mensagem no programa. Maurício, Porque a o verdade que o é maior. síndico faz A no verdade momento é maior. desse? E o síndico ele tem que obrigatoriamente aplicar o que regulamenta a convenção Não determina. dá pra né? ficar lisando Não ela, a existe cabeça dela. Não Dentro dá. de condomínios, a possibilidade de culto religioso ou de práticas religiosas que possam trazer incômodo aos demais moradores. A dona Benedita ela tem toda a liberdade dentro da unidade dela de prestar o culto, de fazer até um grupo de oração, uma reunião, né, com pessoas que congregam, né, que participam, professam a mesma fé, sem que isso incomode os demais. Mas a partir do momento... Não, mas eu poderia ser evangélica, mas se eu extrapola jamais ia aceitar isso. e que traz algum incômodo para os demais moradores, o síndico ele simplesmente tem que obrigatoriamente aplicar o que o regulamento interno determina. E aí vai desde uma advertência, uma multa... É porque a lei dos homens, do síndico, não são as leis de Deus. Não são todas os evangélicos, não são todas as religiões que fazem isso. Não são todas as pessoas crentes que vão na porta das pessoas, né? Eu não vou cumprir a lei do prédio, eu vou cumprir a lei de Deus, que é maior do que a dos homens. Não dá pra ter diálogo. A do É seu muito apartamento. obcecada. A do seu apartamento, minha irmã, eu não vou mais bater. É muito obcecada. Mas os É outros muito, sabe? Não tem diálogo. Ela precisa se cuidar. Sabe? Eu tenho pena, não é pena, eu tenho dó, porque Não seria melhor conversar com o síndico, perguntar para o síndico se em algum De que momento qual seria a melhor maneira para o síndico poder te ajudar? O síndico autoriza churrasco com sertanejo e músicas do mundo. O síndico autoriza criança usando shortinho. O síndico quer me multar por apertar a campainha às 5 horas da manhã para levar a palavra de Deus. ai. O que é Mas isso? a senhora É o não acha que síndico. está um pouco cedo? O que acontece? Existe É a uma lei pressão que demoníaca. independe da questão do condomínio, mas que ela atende todos os condomínios, né, que é a lei do silêncio. E é uma lei que ela passa a vigir a partir das 22 até as 8 da manhã. Durante esse período de tempo, todos os condomínios são obrigados a manter a condição de silêncio, de tranquilidade, de descanso dos moradores. Então é algo que não é o síndico que está impondo, não é o regulamento do seu condomínio. É uma legislação que abrange todos os condomínios e que procura trazer aos moradores uma condição de descanso, uma condição de repouso, uma condição de tranquilidade Repouso. dentro de um As determinado horário. pessoas preferem repousar do que Mas ouvir aí é a que tá. palavra de Abre uma Deus. igreja. É importante... Mas na igreja essa- só estão as pessoas da igreja. Eu quero atingir quem não está na igreja. Essas pessoas é que precisam da salvação. Você está indo no horário errado. Eu te A aconselho. questão toda aqui é a forma como está sendo realizado esse trabalho. E nesse ponto, nós fomos obrigados a verificar aquilo que a legislação, o regulamento do condomínio determina. Então, se a senhora fizer um ajuste nessa questão com relação ao horário, e muitas vezes na maneira de abordar as pessoas do seu condomínio, com certeza o resultado que você vai ter vai ser mais Saúde, né? positivo. Eu já tô até Saúde. sentindo. Vai ser mais positivo. Já tô até e a senhora sentindo. vai conseguir É o ar-condicionado. Eu já tô alcançar até o seu objetivo. sentindo. É o ar-condicionado, não é nada. Foi você falar disso que eu espirrei. É o ar-condicionado. Não é o ar. Meu Deus. Não é o ar. É porque as palavras dele profetizam um sistema muito maior do anticristo. Que está aqui. Eu, Que chegam até mim. eu acho o seguinte, gente. Afeta a saúde da população. A palavra de Deus ajuda os doentes. Esses hinos que eu coloco, Tudo bem. eles precisam Tudo ouvir. bem, tudo Porque bem. só foi eu chegar aqui, nesse lugar, com essa atmosfera de Dona- pessoas fora do caminho, que eu já espirrei. Dona Benedita, eu vou fazer o Meu seguinte. Deus do céu, uma Olha, comédia, queria né? passar para vocês, então. Uma comédia, Converse essa com o mulher. seu síndico. Que Deus te Cuidado abençoe, com minha os filha. horários em que vocês vão conversar com os Que Deus te condôminos. abençoe. Obrigada. Eu vou encerrar o programa hoje aqui. A gente conversa com o síndico, tenta conversar com a dona Benedita agora.
Assim, acho que é muito importante, Renato, frisar, né, o pessoal que está nos assistindo, que o trabalho de evangelização, né, de divulgação... Ela não está aberta. É um trabalho digno, é um trabalho que as igrejas fazem justamente porque querem trazer, né, a sua crença, aquilo que eles acreditam. Vai alisar? Não é alisar, não. Sério? É algo que A gente realmente quer salvar traz a alma. uma situação positiva na vida das Traz. pessoas. Ah, mas né? isso é relativo. Precisa saber a forma como conduzir isso daí para que não haja uma rejeição. Porque senão aquela intenção de fazer o bem, de levar, né, uma mensagem levar o espiritual bem, quer encher para as a igreja pessoas, com membros para ter dinheiro. pode isso. causar um resultado adverso. E eu tenho certeza que não é essa a mais sua membros intenção. para a A senhora igreja. está cheia de bons né? Deus propósitos vai nesse te sentido, perdoar, minha irmã. mas que precisa somente dosar e No saber último de que maneira momento, fazer isso, para que se não haja lembre da uma palavra. rejeição. Bom. Porque, ao contrário do que a senhora está tentando fazer, ela está se afastando. Na cada verdade, vez ela quer mais desse membros. Eu quero- Ela quer mais membros para a igreja dela. Eu vou Isso fazer aqui, o ó. seguinte, eu vou agradecer muito a participação da dona Benedita. Eu tenho os meus Muitíssimo obrigado. cristalzinhos, tenho minhas Aline, coisinhas. muito obrigado. Eu quero voltar com você aí de casa. Todo mundo tem direito a uma religião e a gente tem que respeitar a religião dos outros e os horários dos outros. Vejo vocês sexta-feira. Cabide? Obrigado. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.